Boa noite, Ana, tudo certo? Deixa eu só avisar o pessoal do grupo do TikTok que começou. TikTok não no Telegram. Vão entrando, sintam-se à vontade, fiquem bem. Para quem já está acostumado, pega um copinho de água, vamos fazer a nossa oração antes de estar começando. Deixa eu só enviar o link aqui, pessoal, que a gente sempre via, aí fica um dia sem enviar, acho que é chato, né? Vamos lá. Que daí o browser fica ligado, fica aberto. Pronto. Oi! Que foi, crime? Certo? Boa noite, Jamile. Todos os links sobre a gente tá na nossa biografia aqui do TikTok. Você gostou do layout? Obrigado, Cíntia. Agora a gente tá fazendo pelo TikTok Live Studio, né? Eu só não posso mexer na câmera, porque se eu mexer na câmera, o cabo USB ele é meio frouxo. Aí vai desconectar tudo, fica bem zoado, aí vocês vão ficar sem vídeo, né? Só tá me ouvindo. Pessoal, essa live ela é interessante, essa live ela é muito importante para mim. Foi uma questão muito rápida que me veio aqui. Eu tava muito mal, para quem sabe, tá no grupo do Telegram, né? Viu que eu e a Raquel a gente não tava muito legal. E aí eu falei por volta de 7 horas que eu ia tentar dormir para poder melhorar. Corpo ruim, o tempo todo. Conversei com outros amigos médiums, conversei com outras pessoas também que são mais sensíveis e as que não são tão sensíveis assim. E todo mundo sentiu uma energia pesada, como se a gente tivesse, sabe, a descrição maior de todos foi: parece que eu tô tendo que me arrastar em vez de estar caminhando. Quaresma, of course, for sure, but is one question. Então, assim, tem uma questão muito importante no meio disso tudo, que é assim: boa noite, Sousa. Sousa, pode voltar a me chamar de Júlia, por favor? Eu já consegui, depois de muita terapia espiritual. O que foi, Alecrim? Deixa eu colocar. Peraí, gente. A minha gata tá pedindo pra subir em cima do guarda-roupa. Sim, eu mal acostumei minhas gatas ensinando elas a subirem no guarda-roupa. Boa noite, boa noite. Júlia, posso ter uma pergunta? Aline, você espera só um pouco. Hoje a nossa live ela vai ser sim aberta para perguntas. Eu quero que vocês peguem papel e peguem caneta, porque hoje o dia foi tão corrido. A live de sexta-feira ela vai sim ser postada no dia de hoje, tá? Só que eu baixei a live, eu editei a thumbnail, eu editei a capa, né? A miniatura, sei o título, sei tudo bonitinho. Só que por conta dessas situações todas em questão, eu acabei me esquecendo de estar postando, né? Então, essa live também vai. Eu escolhi colocar essa live de segunda-feira também no YouTube. Ela vai provavelmente na quarta ou na quinta-feira, mas eu vou atualizando quem tá no grupo do Telegram. Então, se não tá no grupo do Telegram, entra que lá você sabe de tudo e é atualizado de tudo. Pessoal, é o seguinte: para vocês auxiliarem o canal, existem várias formas. Primeiro é ajudando a gente, curtindo aqui. Segunda é compartilhando com quem você quiser participar desse diálogo. Vai ser uma live prática. Obrigado pelo presentinho, ou não, por estar seguindo, obrigada por estar seguindo. Existem essas interaçõezinhas. Alecrim, pelo amor de Deus. Tem essas novas interações, o layout está diferente, como foi notado por vocês, né? Então, vocês podem estar... Boa noite, Joaquim. Então, vocês podem estar interagindo também. Quem puder contribuir para a gente comprar o nosso microfone para melhorar os áudios dos nossos trabalhos, tanto aqui no TikTok quanto em outras plataformas, estejam abertos a estar enviando os presentinhos. Caso você sinta dificuldade de enviar os presentinhos, lá no link da bio tem o nosso número para quem quiser fazer uma contribuição eletrônica, né? Porque agora tem algumas palavras restritas aqui por conta do TikTok e tá tudo certo. Eu vou só entrar aqui e ver o meu perfil, porque não tem como eu assistir minha própria live, né? Pra mim poder acompanhar vocês, porque aqui pelo o TikTok Studio eu não consigo ver se vocês estão compartilhando, se vocês estão curtindo, não tenho como tá vendo isso, tá bom? Obrigado pelos presentinhos, pessoal. Obrigado, Cintia. Obrigado, Jamile.
Deixa eu só trocar aqui para eu poder acompanhar vocês, que eu quero ver se vocês estão curtindo. Alecrim de céu, pelo amor de Deus. Vamos lá. Pega a aguinha de vocês, a gente vai começar a fazer nossa oração daqui a pouquinho. Minha água já tá acabando, basicamente. Deixa eu vir aqui. Pronto, agora sim eu tô vendo vocês. Quase 2K já. Deixa eu ver como é que tá a imagem daqui. Gente, no celular a imagem fica muito feia, juro pra vocês. Aqui no notebook tá tão bonitinho. Coloquei a ring light no talo, tô orando essa luz na minha cara. Esse verde não tá dando pra ficar, não tá bonito esse verde. Deixa eu trocar aqui essa cor. Alecrim, por Jesus. Se vocês escutarem alguma coisa caindo, como se fosse o mundo caindo, é alecrim. Roxo ficou cafona, mas tá mais bonito que o outro. Vamos lá. Isso mesmo, 30k de curtidas. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tô olhando só pra eu poder ver, às vezes, umas mensagens de você, pra ficar mais fácil de vocês. Pra ficar mais fácil pra mim, tá? Seguinte. Nossa live de hoje vai ser com foco sobre questão de restauração de fé pessoal. O que é restauração de fé pessoal? É a gente lembrar da nossa própria fé. Ah, Júlia, mas o que vai ter de interessante na restauração da própria fé? Vai ser algumas coisas para estar ajudando você, assim como me ajudou no dia de hoje, em outros dias, a estar lembrando da força do nosso poder pessoal sobre a razão da nossa condição divina. Qual que é a razão da nossa condição divina? Luz. Ok? Eu pedi para vocês pegarem papel e caneta porque tem algumas frases que talvez seja interessante você estar usando para repetir como um mantra para aumentar a sua frequência e melhorar a sua vibração. Por isso, essa live vai sair na quinta-feira. É alecrim. Essa live vai sair na quinta-feira no YouTube. Então, eu vou sim repostar essa aqui. A nossa live de sexta-feira ela vai subir hoje, mais tarde, porque aconteceu tanta coisa no dia de hoje, tanta massividade no dia de hoje, que, sabe, não deu, mas não tem problema. Então, a gente vai fazer nossa oração. E aí, JK, tudo certo? Ei, Deus. Vamos fazer nossa oração e aí a gente começa a nossa live, tá certo? Começar o tema, porque ela já começou. Deu uns 10 minutinhos para vocês entrarem. Eu estou com 3 relógios aqui. Ambos são 8 e 8. Tem esse relógio aqui magnífico, que eu ganhei da Raquel. Tenho do notebook e tenho do celular. Tudo tá certo. Eu tenho tique e toque, então... TikTok, entendeu? Brincadeira, galera. Eu faço piadas péssimas, né? Vamos lá. Respirem fundo, eleve um pensamento em um sentimento de muita alegria. Eu peço para que você, se por um acaso você tá com um copo d'água, pegue. Por que o copo d'água? Vamos explicar brevemente um minuto. Existe uma coisa chamada fluidificação. A fluidificação é o que os nossos mentores espirituais ou seres encarnados que têm o domínio da volatilidade da energia de luz, condensar partículas de luz nas águas para que nós possamos estar sendo limpos por dentro. A água fluidificada limpa nosso corpo físico. A oração limpa nosso corpo espiritual, ok? É bom bater no timo? Eu gosto de bater no timo. Vamos lá. Então, água na mão e vamos fazer nossa oração. Boa noite, Alexia. Deixar aberta, né? Respirem fundo. E elevem o pensamento de vocês a um sentimento de muita alegria. Pedimos aos nossos mentores e amparadores espirituais que se aproximem de nós, não somente para nossa proteção, mas também para nos orientar nas melhores perguntas e para nos trazer clareza quanto ao tema que será discutido. Pedimos ainda mais a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja presente no coração de cada um de nós, em todos os lugares, em todos os momentos, todos os instantes, não somente a partir de agora, como em todo o resto da nossa vida. Ainda mais pedimos a proteção do nosso fiel guardião, anjo da guarda, para nos proteger e nos escoltar contra quaisquer tipos de pensamentos, sentimentos e até mesmo
densidades vindas do plano astral, como obsessores, formas pensamentos, miasmas e as larvas astrais também. Que seja colocado tudo para fora e que somente a amplificação da luz se permaneça no lugar em que estamos. Divino Mestre, Deus Pai, Criador de tudo que há, obrigado por mais um dia próspero e abençoado. Obrigado, Senhor bom Deus, por tua luz que me protege e me ilumina. Obrigado, Senhor bom Deus, por me possibilitar mais um dia estar viva. Obrigado por ter uma casa, por ter onde dormir. Obrigado por ter o que comer, ter o que vestir. Obrigado por ter sapatos para calçar. Muito obrigado, Senhor, pela saúde de todo o meu corpo. Muito obrigado por ter cabelo, ter sobrancelhas, por ter 2 olhos saudáveis, por ter uma boca. Obrigado por poder falar. Agradeço também, Senhor, ao meu anjo da guarda, esse ser tão bondoso e tão carinhoso, protetor, fiel escudeiro, que o Senhor designou para estar ao meu lado. Peço carinhosa e misericordiamente que o Senhor abasteça ainda mais com luz esse meu anjo protetor. Agradeço também à Virgem Maria, que com teu véu remova todos os meus pecados, me possibilitando, com amor, a mim mesma, continuar a minha jornada de vida. Agradeço também a luz que vem dos céus sobre os nossos mentores e amparadores espirituais, os nossos carinhosos amigos de luz, que nos possibilitam uma facilidade nesta vivência tão dolorosa que é a encarnação. Agradeço ainda mais pelas oportunidades de estar melhorando o meu processo evolutivo, com aquela pessoa que me xingou hoje, ou com alguém que bateu no meu carro, ou por simplesmente algo que eu gostava tanto ter quebrado, caído ou se despedaçado no chão hoje. Também agradeço por todas as coisas que não aconteceram, pois sei que se tudo acontece com tua santa ordem, eu sei que no dia de hoje não era o melhor momento para esses desejos estarem acontecendo. Muito obrigado pelo meu trabalho abençoado e pelos meus estudos abençoados. E peço que cada dia mais, em todas as coisas boas da vida, que eu considero luz e que o Senhor sabe que são, o Senhor esteja ali presente. Para que no estudo eu tenha concentração, para que no trabalho eu tenha perseverança e para que na vida eu sempre tenha fé. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os seus ensinamentos sagrados, façamos a oração que Ele mesmo nos ensinou para proteção e início dessa live. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em tentações, e livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Porque teu é o reino, nos céus e na terra. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Pessoal, hoje, o tema da nossa live, ele se dá em questão sobre algo muito interessante. Obrigado a todo mundo que está curtindo, 5.200 de curtidas. Obrigado a todo mundo que já compartilhou. Quantos compartilhamentos? 2! Vocês estão em 50 pessoas quase, viu? Eu sei que vocês têm alguém que quer escutar coisas bonitas, que nem a gente traz aqui para vocês. Então, se você se importa com alguém, por favor, manda essa live para ela, para ele, né? Para essa pessoa que é importante para você. Lembrar o outro de reconhecer a sua própria força em um momento de não, assim dizendo, estrutura para suportar esses fardos espirituais é algo muito valioso. Então, manda essa live para alguém que é importante para você. Obrigado aos presentinhos, vocês estão ajudando a gente a comprar o nosso microfone. Se Deus quiser, até o final dessa semana a gente já tá com tudo somatizado para ele poder chegar semana que vem. Obrigada, Elizabeth, pelos presentinhos. Obrigado, Jamile, pelos presentinhos também, por compartilhar. Pessoal, é o seguinte, eu estava hoje de manhã fazendo a leitura desse livro aqui, que eu falei para vocês que estou lendo. Acontece que esse livro aqui, ele fala mais do que somente a questão da depressão. Se você por um acaso tem depressão, eu não recomendo que você leia esse livro por 2 razões. A primeira,
O estado melancólico que você pode se encontrar vai talvez estar restringindo o seu entendimento real quanto ao que está se passando aqui. Você pode acabar tendo influências não boas energeticamente, levando a uma interpretação não exata e piorando um pouco o seu caso. Outro ponto, a forma que é explícita o que tem se passado sobre uma questão espiritual e obsessiva para quem tem depressão. Se você por um acaso é psicólogo, psicóloga ou está estudando psicologia na faculdade para poder ser psicólogo e primordialmente ajudar quem tem quadros depressivos e tem um conhecimento, um interesse pela questão espiritual, por favor, compre e leia esse livro. E para você, meu querido amigo entusiasta da espiritualidade, se por um acaso você não tem depressão, mas por um acaso se preocupa em como funciona um processo obsessivo detalhadamente, onde ele afeta a gente, onde prende a nossa consciência e até onde pode ir os nossos casos não tão bons em relação a esse processo obsessivo, leia esse livro aqui. Depressão e obsessão, duas faces de uma doença espiritual. Eu tive muita resistência de ler esse livro uns anos atrás, lá em 2019, porque uma amiga minha cometeu suicídio e toda vez que eu começava a ler, eu lembrava e aí eu não conseguia levar essa leitura para frente, né? Porque aqui tem as causas da depressão, causas essas científicas, e também tem as causas espirituais. E nas causas espirituais é onde o bicho pega, porque você começa a perceber que um quadro depressivo, sim, ele pode estar surgindo sem antes haver a obsessão, mas ele também pode surgir devido à obsessão. E aqui mostra os pontos falhos que nós temos para que esse processo obsessivo se instale na gente. E não se preocupa porque tem imagens, tem ilustrações, tá bom? Tem quadros, tem gráficos ilustrativos. Olha só. Tem aqui também um outro bonequinho lá na frente, né? Cadê? Aqui, quando fala de qual que é o chakra que é afetado e o que os nossos problemas podem estar trazendo pra gente. Esse livro é muito bom. Eu estou indo pro quarto capítulo. O quarto capítulo, página 69. E aqui, ó. Eu tô nesse capítulo aqui, ó. Depressão e obsessão. Como se libertar. Até aqui mostrou como que acontece e também tem estudo de casos de pessoas com depressão quase que severa, só não chegou no nível tão severo por conta de filhos e tudo mais, então tem estudo de casos de pessoas reais, tá? Mas esse não é necessariamente o ponto. É o seguinte, para quem não sabe, nós estamos no período da quaresma. Que raios é a quaresma? A quaresma é um período que antecede a Semana Santa. A Igreja Católica que fundamentou, assim dizendo, a quaresma. Mas existem outras religiões que também fazem o culto da quaresma. Como eu expliquei para vocês na live da quaresma, e quem quer ter um pouco mais de informação sobre, tem vídeo aqui no perfil. Então, só se você ir lá, dar uma xeretadinha, vai estar quaresma. Aí você clica e você assiste, tá? Quem quer uma coisa mais completa, você pode estar procurando a live completa que teve lá no nosso canal do YouTube. Lá, se eu não me engano, a Angelina postou o link o PDF desse livro lá no nosso grupo do Telegram. Inclusive, você não tem cobrança nenhuma para entrar, você só simplesmente vai lá e você clica para estar entrando. Eu vou pegar aqui o meu para eu poder fazer junto com vocês, porque eu gosto de ir falando e praticando ao mesmo tempo. É o seguinte, a quaresma, ela é um período em que acontece uma incidência muito grande de ataques espirituais. Oh, meu Deus, são os portões do inferno que se abrem! Não, né, gente? Porque se só abrisse nessa época do ano, não tinha coisa ruim no resto dele, né? Então, vamos ter um pouco do senso aí, né? Ó, seguinte, quando a gente fala de um período de maior incidência de negatividade, é um período em que ocorrem maiores testes, né? Esses períodos de maiores testes, obrigado pelos presentinhos, esses períodos de maiores testes, eles são para que nós possamos estar amadurecendo e crescendo espiritualmente, tá bom? Espiritualmente. E dentro disso, nós temos uma outra questão, a questão dos assédios espirituais. Assédio espiritual é utilizado muito pela religião não, né? Pelo espiritismo. Então, o espiritismo, ele fala sobre a questão dos assédios espirituais. Alguém sabe me explicar na live o que são assédios espirituais? Pessoal, desculpa por não estar lendo os comentários de vocês, porque se eu abrir para responder vocês agora, eu não consigo terminar a live com o tema.
Ninguém! Vocês estão em 60 pessoas e ninguém sabe o que é assédio espiritual? Gente, vocês são meus alunos. Quem é velho de guerra, eu já falei disso várias vezes. Eu tô anotando. Calma, Jamile, essa live ela vai pro YouTube. Erika falou não. Tô aqui com papel e caneta. As anotações vão começar daqui a pouco, o Mili. É mais pra questão das ativações de poder pessoal. Ó, os assédios espirituais é quando ocorrem o quê? Vocês sabem o que significa a palavra assédio, certo? Não é quando alguém começa de uma forma bem desconfortável a estar fazendo algo que nos importuna, que a gente não gosta. Então, espiritualmente, significa a mesma coisa, só que é um desencarnado, um ser que propriamente assim dizendo, a maioria das pessoas não conseguem estar enxergando, né? Só quem tem a evidência um pouco mais sensível ou a sensibilidade mediúnica mais aflorada. Essa questão dos assédios espirituais, eles ocorrem quando você está parada na sua, de boa, tranquilo, ou em qualquer outra circunstância em que um espírito obsessor vai querer se aproveitar de você e drenar a sua energia. Alguns dos espíritos obsessor muitos conhecidos hoje em dia, além do termo obsessor, nós temos os súcubos e os íncubos. Os súcubos e os íncubos, eles são espíritos obsessores, só que com um nomezinho diferente, né? Nomezinho bem diferente. Tem uma série, eu não vou lembrar o nome dela, eu comecei a assistir um tempo. Fala sobre uma súcubo, né? É bem legalzinho até, um romance sáfico. Eu achei interessante. Tem umas paradas de... Eu gosto de filme com criaturas, esses negócios, eu acho bem bacana. Vampiros, os vampiros energéticos, né? Existem também. Ó, seguinte, são obsessores, né? Obrigado por começar a seguir a gente. Vou chamar você de Ami, tá bom? Seguinte, os súcubos e os íncubos, eles são espíritos drenadores de energia sexual, tá? Então, essa energia que se dá que eles drenam da gente, né? Ela é dada pela consumação do ato em exagero, tá? Por isso que vocês precisam ter muito cuidado com o exagero que vocês fazem em relação a essas atividades entre quatro paredes, ok? Além de que esses assédios eles não acontecem somente nas horas em que o ato ocorre. Toda a tentação de antes, até mesmo para você consumir conteúdos inadequados, assim dizendo, para maior de 18, né? Existe o quê? A intromissão deles, tá bom? Como a gente falou na nossa live anterior, existe também os pensamentos intrusos, que graças à nossa live, a Jamile e outras muitas pessoas conseguiram diferenciar. Obrigado por começar a seguir a gente, Marta. Começaram a perceber como que funciona esses assédios espirituais e as influências dos obsessores, né? Uma coisa muito legal. A gente conseguiu perceber. Por conta desses carinhas, desses assédios espirituais, né? Eles não gostam de quê? Me fala, o que vocês acham que um obsessor não gosta? Respondam para mim, por favor. O que um obsessor não gosta? Luz, oração, oração, luz, de luz, de oração, alegria. Perfeito. Que sentimentos são esses? São sentimentos de vibração alta, sentimentos elevados. Então, os obsessores, eles não gostam disso. Para quem estudou conosco a live da Quaresma, sabe de quê? Sabe que a Quaresma ela é um período que a Igreja Católica e a Evangélica, e até mesmo alguns terreiros umbandistas... Obrigado por estar começando a seguir a gente, Patrícia. É o quê? É um período de purificação dos cristãos para se comemorar a Páscoa. Então, a Quaresma é um período em que ocorre o quê? As penitências, certo? As orações, intenso fervor e a caridade, como a gente já estudou anteriormente na nossa live feita no final do mês passado sobre a Quaresma. Esse período de purificação, vocês acham que é só a gente que está aqui encarnado na Terra que sabe? A luz tem seus saberes, mas as sombras também têm seus saberes, tá bom? Tudo o que acontece aqui em cima chega lá embaixo de alguma forma, tá bom? Lá embaixo.
Então, o que ocorre? Quando nós falamos da questão de que há um movimento de purificação em larga escala, não são uma, não são duas, não são três. É muita gente que tem fervorosidade de luz e oração no coração, que está fazendo, que sabe que essa época do ano é especial para determinadas penitências, para determinados pedidos, para determinadas orações. Ou seja, é um movimento que traz muita luz nessa época do ano, assim como alguns outros comemorativos, se a gente for pegar assim na parte de santos, de orixás, são dias importantes, tá? Para a luz. E como consequência, incomoda as sombras. Deu para entender? E aí, Amanda, tudo certo? A gente está falando sobre fortificação e fortalecimento espiritual. Antes tem toda uma breve explicação, porque é importante, porque eu falar coisa sem contexto nenhum, vocês não vão estar entendendo nada. Beleza. O que acontece? Quando a gente fala de que tem muitas pessoas fazendo trabalhos de luz, logo as sombras entram em desfalque. Para vocês que não têm conhecimento, obrigado pelos presentinhos. Para vocês que não têm conhecimento sobre a doutrina espírita, que inclusive, por mais que você não seja espírita, leia, criatura, para poder ter conhecimento, tá bom? É o seguinte, existe um livro que eu recomendo muito para vocês aqui, porque para mim ele é fantástico, e assim como eu lia outros livros de desenvolvimento pessoal, eu tô começando a aprofundar agora nos livros espíritas e nos livros que envolvam teor espiritual. Inclusive, a Amanda recomendou ótimos livros que futuramente eu pretendo ler depois dos 60 que foi recomendado para a espiritualidade para me ler esse ano. Seguinte, nós temos chefes e subordinados no umbral. Meu Deus, tô chocada, passada. Vocês sabiam disso? Da mesma forma que você tem um chefe que aponta na tua cara, que manda você fazer as coisas, no umbral é a mesma coisa. Espíritos de maior quilate de sombra e de menor quilate de sombra. Se você pega um obsessor que alguém que acabou de desencarnar, completamente viciado em qualquer tipo de coisa, e aí ele sucumbe a essas sombras, ele não sabe direito o que é. Ele acabou de desencarnar, ele não sabe quais são as capacidades do espírito, mesmo em um lado não tão positivo. O que acontece? No Espiritismo, nós temos uma nomenclatura chamada de mestres das sombras, ou os lordes das sombras, os magos trevosos. Esses seres, eles estão há muito tempo no umbral. E eles fazem o quê? Eles não vão subir aqui em cima para ser exposto para as equipes de luz que fazem o quê? As proteções, as limpezas e as capturas desses seres para serem levados em um lugar onde eles possam se purificar. Eles mandam outros para poder fazer o trabalho deles sujos aqui em cima. Oi, posso fazer uma pergunta? Calma. Às vezes a minha dicção ela falha em momentos cruciais, como agora, que em vez de falar pergunta, eu falei pergunça. Pode, Patrícia? Júlia, os mentores erram também, já que eles não são perfeitos, apenas mais evoluídos que nós? Claro que sim. Teve uma situação que eu não posso expor ela, mas que a Lucy, ela também passou por uma situação assim, né? Prejudicou, não digamos que prejudicou assim a gente, mas é uma situação que foi bem uma situação difícil. Onde fica o umbral? Onde fica o inferno? Priscila, eu já ouvi falar e não estudei sobre. Vale do Amanhecer, eu já ouvi falar sobre. Não vou falar pra você que eu sei onde fica, quem é que mora, quem é que manda. Não, eu sei o nome. Aurinha, obrigado por começar a nos seguir. Onde fica o umbral? O umbral? Não tem como te explicar isso. É a mesma coisa de falar onde é que fica uma colônia espiritual. Você olha pra cima, você não vê nada, mas a colônia, ela tá ali, né? Ó, cara, eu não vou saber te explicar isso. Que chato. O umbral é uma camada densa. Pensa só, existe questão do plano espiritual. Ou seja, fisicamente aqui, se a gente tentar pular o chão todo sólido assim, a gente não vai entrar aqui debaixo.
Por quê? Porque isso é o plano físico. No plano astral, existem passagens e locais criados em determinadas circunstâncias e situações. Se você pegar algum livro espírita, por exemplo, que são os melhores que se sabem para poder explicar as coisas assim, né? Existem colônias, existem hospitais no plano espiritual da alta elevação que são feitos em cima do plano físico. Ou seja, aqui está um hospital físico e bem aqui em cima tem um hospital plasmado no espiritual, tá? Tanto que é legal saber que tem alguns desencarnados que trabalham aqui e ajudam aqui embaixo os médicos, os pesquisadores dentro do hospital. No umbral é a mesma coisa. Se a gente fala que a expansão desses lugares mais elevados, eles estão para cima, as elevações mais densas, elas apontam para baixo, nessas cavidades literalmente mais densas da crosta da Terra, tá? Não significa que isso, o filme Nosso Lar 1 e 2 explica certinho, tá? Uma série Lucifer meio que mostra o umbral. Não gostei de Lucifer, achei bem chato. Tem umas coisas que eu não gosto. Eu vi assistir Belas Maldições com a minha esposa e também não gostei de algumas coisas que eles fazem com os seres, né? Oi! Chamou? Calma aí, gente, que a Raquel acordou. Pitoquinho, pitoquinho, pitoquinho. Então é o seguinte, tem essas circunstâncias e situações que ocorrem, né? Quando a gente fala desse processo de purificação, significa que vai ter maior atividade de luz na Terra. Ou seja, dependendo do grau de atividade que a luz tiver, ela não vai estar sendo atingida por seres de baixo calão em termos espirituais. Ou seja, se o obsessor comum, assim dizendo, né, que deixa você alienado no celular, muito alienado no celular, ele não está conseguindo fazer com que você fique presa ou preso à tela, ele perdeu força por conta do estado de fé que você tá. Independentemente se você tá fazendo oração ou não. Por quê? É um momento em que grande circulação dá luz na gente. Por quê? Porque eles sabem dos ataques que nós recebemos. Se, por exemplo, dentro da sua casa, sua mãe, o seu pai, seu irmão mais velho, sua avó, seu avô, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, faz oração ou coloca os louvor, coloca as músicas, as orações lá, os mantras e tudo mais, o que acontece? O que acontece? Eleva a vibração do ambiente e com a elevação do ambiente, com essas frequências mais altas, é um convite para seres de maior quilate espiritual em termos de luz estarem dentro da tua casa. Eles fazem uma camada protetora que não permite que o obsessor ele atrapalhe você. Ai, mas já que os nossos mentores espirituais, eles podem fazer isso sempre que eles quiserem, por que que eles não fazem todo dia para nos proteger e nos deixar limpinhos, sem nhaca, sem energia densa, sem furos no nosso campo áurico, sem o miasminha, sem uma forma de pensamento? Por quê? Porque você tem o seu livre-arbítrio. Ou você acha que quando você pede uma coisa para Deus, Deus faz o 100%? Não, é 50-50. Parte tua, parte dele. Para tudo o que envolve questão espiritual. Então, o seu mentor, ele tá ali para te ajudar. Sim, mas você tá merecendo?